Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no seu canal Crime, Arte e Literatura. Sou Ike Ferreira, que bom ter vocês aqui comigo, que legal que estamos juntos. E hoje nós vamos falar sobre Dança com Lobos, a aniquilação ou a convivência com o outro. Né? Dança com Lobos é um filme muito interessante e vamos direto falar sobre ele. Curte o canal, segue aí a gente, ativa o sininho, é muito legal ter você aí. Deixa teus comentários que a gente gosta muito. Já dizia Átila Uno, que onde seus cavalos pisarem jamais nascerá grama. O flagelo de Deus, como ficou conhecido o conquistador, não economizava em sua propensão para a destruição das cidades que ele tomava. O legado cultural remanescente poderia se voltar contra o império de Átila, que se formava, criando e ensejando possibilidades contra eles, como, por exemplo, a revolução em prol da libertação. Conquistadores e ditadores historicamente prezavam a destruição do dominado em todas as suas formas possíveis. Entendendo a impossibilidade desse feito, por diversas possibilidades, entre elas a fuga dos dominados para lugares mais remotos, aniquilar a cultura e o elo que estrutura as ligações entre pessoas num mesmo convívio social eram primordiais para os ditadores, para os conquistadores. Espanhóis e portugueses, ingleses na América, que se abria ao mundo, encadeavam o sentido de autoridade pelo extermínio da cultura e da própria presença do inimigo, assim intitulado como incivilizado, sem alma, o golem aniquilador do normal criado e concebido pelo próprio dominador. Esse inimigo, então, o povo conquistado, deveria ser ingerido de forma a não mais existir, caçado e devorado, para que os seus restos mortais nunca mais possam ser denominados e para que ele nunca mais se vire contra o próprio dominador. Palavras, inclusive, de Maquiavel em seu livro O Príncipe. A concepção da destruição é clara. Temer o outro não é fraqueza, é força e domínio. O poder do dominador é a sua civilidade. Seu conhecimento que se sobrepõe ao bárbaro ilegítimo, às criaturas bestiais que atrasam o desenvolvimento. Sofismas surgem daí como forma de alterar a própria percepção do dominador. Leis são criadas para que possam estruturar aquilo que não pode ser concebido sem a assinatura da virtude de uma fé pública. Se está escrito, então é válido. Está na lei. Não mais significa homicídio ou matar, mas sim higienizar a terra boa, excluir dessa terra aqueles que são considerados impuros, que espalham doenças e que transitam entre os demônios, ou seja, aqueles que tiveram suas terras apropriadas pelo dominador. Dança com Lobos, de 1990, com direção sensacional e interpretação de Kevin Costner, incita a pensar no passado. Kevin Costner, um grande aqui seguidor do nosso canal. Um abraço para você, meu querido Kevin Costner. É legal que você esteja assistindo também aí. Como raças tão diferentes, seres tão distantes poderiam conviver? A resposta a esta questão é confirmada pela escravização secular que dominadores impõem aos seus submetidos e a quebrar o ímpeto dessas pessoas, desculturando-as, tirando a sua cultura, aniquilando as informações e as relações tradicionais que as mantêm unidas. Em Dança com Lobo, o caçador, ininterrupto soldado dia e noite e dia, inicia uma saga de pensamentos e de sentimentos. O choque entre as culturas envolve a sua percepção. Aquilo que antes era imaginário tornou-se subitamente irreal. O que se via por olhos doutrinados pela civilização branca agora transformava o soldado em vivente de uma particularidade essencial: andar os mesmos passos daqueles considerados monstros, ou usar as suas sandálias. Enquanto rumava o exército americano para a aniquilação do povo Sioux, ao mesmo tempo que enfrentava o início de uma guerra civil em suas civilizadas fronteiras, o tenente John Dunbar queria apenas conhecer as fronteiras, conhecer o território. Ao deparar-se com seus novos vizinhos, a interação iniciou um processo de aprendizado e troca de mercadorias que não podiam ser desdenhadas: o conhecimento e a aceitação. Dança com Lobos é um clássico. Escrito por Michael Lennox Blake e adaptado ao cinema por Kevin Costner, definiu a visão dos campos antes enxergados pelo olhar romântico dos aventureiros desbravadores do país.
mas agora com uma amálgama especial que define pelo encontro de duas grandes culturas. E assim se consegue perceber culturas antagônicas em todos os nuances, mas que resolvem aprender mutuamente, ou mutuamente resolvem aprender o que cada cultura, o que cada uma tem a ensinar a outra. Todavia, como Átila, o exército americano chegou, derrubando árvores, maculando as planícies, espantando a vida e comemorando a sua vitória. Os Sioux, ou Dakotas, enfrentaram a dominação até meados de 1900, quando foram dizimados quase que totalmente. Ainda hoje, descendentes sobrevivem em pequenas reservas, comerciando o produto de sua pequena agricultura familiar e objetos feitos pelas próprias mãos, resquícios de uma cultura que arduamente permanece. É um assunto interessante que Kevin Costner trouxe para nós nas películas, nos cinemas, e que vale a pena ser debatido, ser analisado e discutido. Bacana ter você aqui comigo, legal ter você junto. Siga aí o canal, ativa o sininho. Mais uma vez eu peço para que você faça parte da nossa comunidade Crime, Arte e Literatura. Até o nosso próximo encontro. Um beijo no seu coração com Ike Ferreira aqui comigo no Crime, Arte e Literatura. Tchau, até lá!